Hello everybody, welcome to our English class. Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de inglês. Eu sou a professora Michele. Hoje nós vamos falar de Reading Strategies, estratégia de leitura e os usos dessa estratégia. Com certeza você já ouviu esse termo nas aulas de inglês. É uma metodologia muito utilizada, principalmente para os alunos do terceiro ano, que tem como foco a interpretação e a compreensão textual em virtude das provas do Enem, dos vestibulares, que hoje em dia, quando se pensa na língua estrangeira, tem como foco justamente essas duas habilidades, a leitura e a interpretação. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dessas estratégias e como essas estratégias podem te ajudar nesse processo de leitura em língua estrangeira, tá bom? Essas estratégias a gente usa muito na disciplina de língua inglesa, mas você também pode usá-las na disciplina de espanhol, você também pode utilizar até mesmo na prova de língua portuguesa, porque nós falamos de dicas, de pistas que podem te ajudar na identificação de informação essencial para o texto. Então, vamos lá. Primeiro, what are reading strategies? O que são as estratégias de leitura? O que são essas técnicas? Na sequência, quick reading techniques, que são as técnicas de leitura rápida, ou o que a gente chama em português de leitura dinâmica. Depois, cognate words and keywords, palavras cognatas e palavras-chave. False friends, as palavras falso amigas ou os falsos cognatos, como nós conhecemos também na língua inglesa. Elementos tipográficos, predição e inferência e, por fim, a gente faz um exercício para colocar essas técnicas em prática, para demonstrar para vocês como elas podem te ajudar, tá bom? Então, para a gente iniciar, what are reading strategies? Uma definição bem rápida do que são as estratégias de leitura. Eu tenho aqui, reading strategies are techniques used to help the reading and comprehension processes in a foreign language. Basicamente, eu mencionei anteriormente para vocês, as estratégias de leitura são técnicas usadas para auxiliar, para ajudar na leitura e na compreensão de um texto em língua estrangeira. Tá? Depois, a maioria dessas estratégias, elas são skimming, scanning, são estratégias conhecidas. Skimming e scanning são dois nomes que a gente não traduz propriamente, são duas técnicas utilizadas no inglês instrumental, que é esse inglês com um fim, um propósito específico. Depois, as palavras cognatas, palavras repetidas, a predição e a inferência, os elementos tipográficos e uma coisa muito importante que não apareceu no sumário, mas que a gente sempre volta para ele, é o seu background knowledge, o seu conhecimento prévio. Todos vocês, independente do seu desenvolvimento, se você tem uma maior facilidade ou uma menor facilidade em língua inglesa, você tem uma bagagem de conhecimento que você foi adquirindo ao longo da sua vida acadêmica, sua vida estudantil, sua vida profissional para aqueles que já trabalhem e para sua vida social e cultural. Então, você tem um conhecimento de várias coisas. Quando você vai fazer uma leitura de texto e você observa um determinado assunto, é importante que você utilize o que eu já sei sobre isso para poder entender e para poder processar as informações que o texto oferece. As primeiras técnicas que nós vamos falar são justamente skimming e scanning, que são essas duas dinâmicas que eu mencionei, que representam a leitura dinâmica ou a leitura rápida. É interessante, tem um termo em inglês que ele diz o seguinte, ó, quick reading techniques, essas técnicas de leitura rápida, are strategies to use rapid eye movement, o movimento rápido dos olhos. O que acontece quando a gente lê em português? Vamos relembrar comigo. Você pega um texto em português, você começa a fazer a leitura, sempre seguindo da esquerda para a direita, palavra por palavra, e você vai decodificando o significado de cada palavra. Em inglês, nem sempre a gente faz isso, porque nós temos uma limitação do nosso conhecimento de vocabulário. Então, como é que você faz a leitura em inglês? Você sai procurando palavras que você já viu, palavras que você conhece, você sai completando esses gaps, que são essas lacunas de sentido,
com os seus conhecimentos. Você vai analisando o contexto, você vai buscando aquilo que você já conhece para construir o sentido daquele texto. Então, quando nós falamos dessas estratégias de leitura rápida ou leitura dinâmica, nós estamos falando justamente desse movimento rápido dos olhos ao passar pelo texto, procurando keywords, que são palavras-chave, para que você possa rapidamente adquirir um conhecimento, adquirir uma visão geral ou a informação essencial para essa leitura do texto. Como eu mencionei, nós utilizamos principalmente essas duas dinâmicas. Você faz isso o tempo todo, talvez você não conheça esses nomes. Skimming e scanning. Bem rapidamente, skimming vem de skim, tá? S-K-I-M. To skim the text é você dar uma geral nele. É você olhar ele por cima, superficialmente, tá? Já o scanning, que vem de scan, é você procurar. Então, o skimming é quando você olha o texto e, por exemplo, você identifica, esse é o assunto, esse é o gênero textual. Já o scanning é quando você quer procurar ou encontrar alguma coisa bem específica. Aqui tem justamente esses dois propósitos, ó. Skimming, você vai responder perguntas como, por exemplo, what is the text genre? Que tipo de gênero textual é esse texto? Então, você olha o texto por cima e pelo layout dele ou pela estrutura dele, você sabe o que ele é. Se é uma notícia, se é uma receita, se é um anúncio, se é uma propaganda. Você consegue ter essa percepção sem ler palavra por palavra. Tá? Também usamos para identificar what is the text subject? Qual é o assunto do texto? Já no caso do scanning, você utiliza para achar algo bem particular, como, por exemplo, when, quando, who, quem, where, onde, how, como. Então, vai sempre depender do que o enunciado está pedindo para você, o que aquela questão quer abordar. Olha um exemplo comigo. Aqui tem um texto, provavelmente vocês não vão conseguir ler o que está escrito nas letrinhas, e é de propósito isso, porque o meu foco é que você identifique o assunto do texto sem ler ele. Então, olha só, o skimming é qual é o assunto? De cara, quando eu coloquei esse slide, você já sabe. O assunto é Brasil e a floresta amazônica. Como que eu sei isso? Porque eu tenho um título bem grande em destaque. Eu tenho uma imagem que faz representação a isso. Tá? Então, é essa exemplificação. É você perceber o assunto por essa olhada rápida, por esse rápido movimento dos olhos. Outra situação, mas agora em particular, usando o scanning, é quando eu pergunto algo específico. How many people live in Amazon Forest? Quantas pessoas vivem? How many, eu quero saber quantidade. Então, o que você tem que procurar no texto? Um número, tá? Então, se eu olho aqui, eu tenho 24 million people, 24 milhões de pessoas. Eu consigo identificar pelo numeral, tá bom? A outra pergunta, what does the number 400 refer to? A que o número 400 se refere? Quer dizer, eu tenho que ir para o texto e procurar. Onde é que está o 400? Bem aqui, 400 mammals, quer dizer 400 mamíferos. Eu consigo localizar, usando o scanning, algo específico de acordo com a pergunta. Então, o skim, geralzão, não li nada do texto. Scanning, procurei específico que estava sendo perguntado, ok? Vamos agora para outra técnica, as palavras cognatas. Cognate words também são chamadas de palavras cognatas, palavras amigas, palavras transparentes. Tudo isso representa a mesma coisa. São palavras que em dois idiomas elas se parecem na escrita e, além de se parecer na escrita, elas têm o mesmo significado. Isso é essencial. Você pode ter uma semelhança na pronúncia, você tem que ter obrigatoriamente o mesmo sentido. O que faz essa palavra ser uma cognata ou ser uma palavra amiga é que você olha para ela e você sabe o que ela significa. Tem 3 tipos de cognata: idêntica, semelhante e um pouquinho distante. Tá? As idênticas são aquelas palavras que, do mesmo jeito que eu escrevo em inglês, eu escrevo em português. Chocolate, hotel,
animal. Se você vê essas palavras em qualquer texto em língua inglesa, você sabe o que ela significa, porque ela tem o mesmo sentido em língua portuguesa. As palavras parecidas: control, special, insect. Controle, especial, inseto. Palavras que, apesar de não serem iguais, são muito parecidas. Então, você também consegue entender essas palavras. Distantes são palavras que têm uma diferença um pouquinho maior, mas mesmo assim, você ainda tem uma capacidade de identificar um possível sentido. Aí entra também a questão da dedução. Diversity, diversidade. Review, revisão. Million, milhão. Então, são exemplos de palavras que, apesar de não serem idênticas nem parecidas, eu consigo identificar por uma proximidade, tá bom? As cognatas são uma das vantagens que nós temos na língua portuguesa, né? Eu estava pensando num dito popular, uma mão na roda, mas não sei se vocês vão conhecer essa expressão. Então, quando nós pensamos em palavras cognatas, são essas palavras que vão te ajudar justamente na compreensão textual. Aqui tem um fragmento, tá? Se você estivesse trabalhando com esse texto e eu pedisse para você, pessoal, separem, identifique, circule, sublinhe, passe o marca-texto nas palavras que parecem com português. Seu texto ia ficar mais ou menos assim, ó. Perceba, então, que em um texto relativamente pequeno, você entende ele quase por completo. São poucas as palavras que sobram, que não representam essa semelhança entre o português e o inglês. Então, olha só. The culture of Brazil. A cultura do Brasil. Primarily, primeiramente, ou você iria para um sentido parecido. European Portuguese culture. Europeia, cultura portuguesa ou cultura portuguesa europeia. Presents, apresenta. Diverse nature, natureza diversa. Ethnic, étnica. Cultural, cultural. Colonial period, período colonial. Indigenous, indígenas. Coastal, costa. Accessible, acessível. Areas, áreas. Portuguese, African, português e africano. Então, perceba que aqui são as palavras parecidas com português. Se, além disso, eu pedisse para você, agora separe as palavras que você conhece do inglês. E isso vai depender do seu contato com a língua. Então, algumas pessoas colocariam, eu conheço o verbo to be, is. Então, a cultura do Brasil é ou está. Eu conheço também, por exemplo, o marcador de discurso but, que significa mas. Conheço a palavra people, que é uma palavra que se repete várias vezes, e essa é outra estratégia. Palavras que se repetem várias vezes são palavras essenciais ou importantes no texto. Então, perceba que você consegue identificar vários elementos considerando essas semelhanças. O cuidado que você tem que ter são com os falsos cognatos ou os falsos amigos, que são aquelas palavras que te levam ao erro. Por que ela é chamada de falso cognato? Porque ela é uma palavra que parece com alguma coisa em português, mas apesar de parecer com alguma coisa, o sentido é outro. Ela oferece um sentido diferente e, por isso, ela te engana. Então, por exemplo, push e pull. Push parece com puxar, mas, na verdade, significa empurrar. Pull parece com pular, mas, na verdade, é puxar. Então, é essa a ideia do falso cognato. A boa notícia é que existem muito mais palavras amigas do que falsos cognatos na língua inglesa, tá bom? A tendência é você sempre ir para o sentido parecido do que o sentido divergente. Olha alguns exemplos. Costume significa fantasia, mas parece com costume. Exit parece com êxito ou sucesso, mas significa saída. Parent, que essa é uma bem conhecida, parece com parentes, mas na verdade significa pais. E por último, actual, parece com atual, mas significa real. E aqui, eu coloquei do lado
Qual o significado por curiosidade? Do que essas palavras parecidas seriam ou teriam em língua inglesa, fazendo as equivalências, tá bom? Vocês encontram vários exemplos nos nossos materiais disponíveis lá no canal do estudante e nas redes da plataforma Gonçalves Dias, e também na internet você consegue localizar mais informações. A familiarização com a língua é que vai te ajudar a identificar se tem cognato, se tem um falso cognato. Além disso, o contexto. Se você analisa o texto e aquilo não está encaixando, o sentido está estranho, é porque provavelmente é um falso cognato. Elementos tipográficos are clues. Clues são pistas, evidências, são coisas que vão te chamar atenção no texto e vão te ajudar a entender ele. Por exemplo, titles e subtitles, que são os títulos ou subtítulos, símbolos, números, letra maiúscula, pontuação ou estilos de escrita. Se você vê, por exemplo, um texto que ele está sublinhado ou negrito, é porque é alguma coisa importante. Olha esse fragmento, por exemplo, que é um romance de George Orwell, que já foi questão do Enem. O que me chama a atenção nesse texto? Eu tenho aspas, as aspas representam que é uma citação. Eu tenho, por exemplo, o travessão, que faz uma indicação da fala das pessoas. Eu tenho ponto de interrogação, que representa as perguntas. Então, com base na pontuação, a fonte do texto, isso vai me dar pistas sobre o assunto. Olha outros exemplos. Aqui eu tenho um cartoon. O cartoon, ele me mostra a imagem. Eu tenho o elemento visual. A imagem também é uma pista para eu entender o texto. No caso do infográfico, eu tenho percentagens destacadas, números grandes que me chamam a atenção e que trazem informação que me ajudam na interpretação textual. A predição e a inferência é a sua capacidade de deduzir, de inferir aquilo que não está claro. Então, muitas vezes em um texto, você vai encontrar palavras que você não sabe o significado. Você não vai fechar o caderno e dizer, não vou responder essa questão, né? O que você vai fazer? Você vai continuar fazendo a leitura, você vai continuar tentando analisar aquele texto, e aquelas palavras que estão faltando, se elas forem essenciais para a sua resolução de questão, você vai chutar, você vai fazer uma dedução, você vai fazer uma inferência. Muitas vezes o chute, que é esse palpite que você dá para alguma coisa, você faz com base em alguma evidência, em algum raciocínio lógico. Então, nós vamos usar o texto, o nosso conhecimento prévio, para poder fazer a inferência. Olha um exemplo, um exercício de brincadeira aqui. Eu tenho um texto que eu substituí a palavra real pela palavra talk. E o seu trabalho é identificar o que é o talk. Esse talk está substituindo qual palavra? Então, olha o contexto. She poured coffee into a talk. Então, eu tenho aqui ela, o café, em alguma coisa. Then, holding the talk. Então, segurando esse alguma coisa, she drank. Ela bebeu. Então, por aí você já sabe, né? Talk é a xícara, tá? Como eu consigo deduzir isso? Com base no contexto. Ela colocou o café. Eu coloco o café onde? Ela bebeu o café. Ela segurou para beber o café. O que ela pode ter segurado? A xícara. Tá? Então, com base no texto, nas informações que são apresentadas, eu vou fazendo essas deduções. Aqui eu tenho um exemplo de texto que foi tema já de uma questão do PAS da UEMA. Esse texto, a gente consegue utilizar bem essas estratégias de leitura. Olha só, é um texto que tem 4 pontos, no texto original são 5, aqui eu reduzi para ficar melhor para vocês visualizarem, e a questão diz o seguinte: em que parágrafo fica explícita que a função de produzir o pão, mencionada no Velho Testamento, era uma tarefa feminina? Então, perceba que a questão já está me direcionando o que eu tenho que procurar. Eu tenho que procurar dentro desse texto 2 elementos. Primeiro, tarefa feminina e segundo, Velho Testamento. Então, se eu faço aquela leitura rápida, aquele passar rápido dos olhos pelo texto, eu vou identificar bem aqui, ó, no terceiro item ou no terceiro ponto, a expressão Old Testament, que é um cognato. Olha a palavra Testament. Testament parece com
testamento, então isso me ajuda. Old é uma palavra conhecida, você provavelmente sabe que old significa velho em inglês. E embaixo eu tenho women's work. Work significa trabalho, tarefa. Women de mulher. Então, eu tenho como resposta justamente o item 3. Perceba que eu não traduzi o texto com vocês, eu não li o texto todo. Eu fui diretamente com base no que a pergunta chamou a atenção. Pessoal, nós falamos hoje de estratégia de leitura, nós encerramos por aqui. Se cuidem e bye, bye!